Dando continuidade a nossas explicações sobre raiz, sobre radiciação, nós notamos que as pessoas aprendem na escola a raiz quadrada. E muito se fala sobre a raiz quadrada. Quando você pega uma calculadora, por exemplo, é muito fácil você fazer raiz quadrada. E dá para fazer até de cabeça, né? Se você falar, qual é a raiz quadrada de 25? A maioria das pessoas sabe que é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Mas quando nós falamos sobre raiz cúbica, né, poucas pessoas aprendem a fazer a raiz cúbica. Poucas pessoas. Se a raiz quadrada já é difícil para algumas pessoas, imagine a raiz cúbica. Sem falar que existe também a raiz quarta, a raiz quinta e assim por diante. Então nós vamos ver aqui como é que nós podemos entender melhor essa questão da radiciação. Nós vamos ver de uma maneira mais profunda essa questão da radiciação. Então, se formos fazer a raiz cúbica de 125, nós sabemos que é 5. Dá para fazer de cabeça. Mas como fazer numa calculadora? Raiz cúbica. Como fazer isso numa calculadora? Poucas pessoas sabem disso. Então nós vimos na explicação anterior, né, que uma raiz cúbica ela é o inverso da exponenciação tendo o expoente 3, né, ou a potência 3. Então 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. E o inverso disso é raiz cúbica de 125, que é 5. Né? Agora, como fazer isso na calculadora? Para entendermos isso, nós vamos precisar entender um pouco mais além sobre essa questão do expoente. Tá? Então, esse expoente 3 aqui, nós vamos explorar mais ele. Por quê? Porque o expoente 3 é a mesma coisa que a gente ter aqui, ó, elevado a 3 dividido por 1. Tá certo? E se você vai fazer aqui o inverso disso, é a mesma coisa que você colocar o 3 aqui e o 1 aqui, ó. Tá certo? Então isso significa que 5 elevado a 3 dividido por 1 é a mesma coisa que raiz terceira de 125 elevado a 1. Como o 1 não precisa ser demonstrado, então ele nem aparece, mas ele existe aí. Tá? É a mesma coisa que o 5 elevado a 2. Na verdade é 5 elevado a 2 dividido por 1. Como dividido por 1 é o mesmo 2, você não demonstra. Onde está o 1 aqui na radiciação? Está aqui, ó, 25 elevado a 1. Tá ok? Então, se nós formos aqui explorar mais a fundo, né? Então toda exponenciação, ele existe aí, né, a fração, tá? Sempre existe a fração. Então, quando a fração ela é dividida por 1, na verdade se torna um número inteiro, né? Um número inteiro. Agora, quando você tem 5 elevado a 2 dividido por 3, você já tem aí um resultado menor que 1 aqui do expoente. Mas como fica, então, você fazer o inverso disso? Né? Você coloca o 3 aqui e o 2 aqui, né? Mas aí vai complicar se a gente for por esse caminho. Né? Vamos fazer de uma maneira mais simples. Porque quando você tem um expoente que é menor que 1, ele inverte as bases. Certo? Ele inverte. Então você tem na raiz aqui, na radiciação, você tem o mesmo, né, você tem a mesma base, tá ok? Mas vamos deixar essa questão aqui da fração menor que 1 para um próximo vídeo, tá ok? Vamos falar aqui de uma fração que seja de um número maior que 1, tá ok? Então nós já vimos aqui que quando você olha 5 elevado a 2,
É a mesma coisa que 5 elevado a 2 dividido por 1. É que esse dividido por 1 ele não precisa aparecer aqui. Tá ok? A mesma coisa aqui, ó. É 25 elevado a 1 aqui, mas ele não precisa aparecer porque é o mesmo 25. Tá ok? Então, o 1 que aparece aqui, ele também aparece de cá. Um símbolo que na calculadora você encontra, ou no computador, você encontra para fazer a exponenciação, é aquele acento circunflexo, aquele sinal de acento circunflexo. Tá ok? Então, se você tiver 5 elevado a 2, na calculadora ou no computador, você coloca 5, você coloca esse sinal e coloca o 2. Tá certo? Então, esse sinal aqui, ó, ele representa a exponenciação. Tá? Vamos supor, você quer 5 elevado a 3, o que você faz? Você pode escrever assim, ó, 5 elevado a 3. Né? 5 elevado a 8, você faz 5 elevado a 8. Você pode escrever dessa forma. Tá? Agora, se você fizer se você fizer o inverso disso daqui, né? O inverso disso daqui, você vai ter x. Então, qual é o resultado? O resultado é raiz 8 do x. Tá ok? Agora, como fazer raiz terceira ou raiz cúbica na calculadora? Muito simples. Então, você tem, por exemplo, você tem 5 elevado a 3. Né? Quanto que dá isso? Dá 125. Tá? Esse elevado aqui é a mesma coisa que você fizer 5 elevado a 3 dividido por 1. É a mesma coisa. Tá? É que o 1 aqui não aparece. Quando você vai fazer a radiciação aqui, ó, você vai fazer dessa maneira. O 3 vai aqui, o 25 e o 1 vai aqui. É dessa maneira que você faz. Tá? E como você resolve, então, 125, né? Como você resolve, então, essa radiciação aqui na calculadora? Então, se você tem 125, né, como fazer isso na calculadora? É simples, você eleva a 3. Só que você faz 1 dividido. Entendeu? Você faz 1 dividido por 3. Então é 125, 1 dividido por 3. Se você elevar por 1 dividido por 3, é a mesma coisa que você estiver fazendo raiz terceira de 125. Ok? Então vamos tentar na calculadora aqui. Então na calculadora, como nós resolvemos isso, né? Então nós temos aqui o número 125. 125 na calculadora, tá lá. Como é que faz agora a raiz terceira de 125? Você não encontra o símbolo de raiz terceira, você encontra a raiz quadrada, né? Que é esse aqui. Raiz terceira você não encontra. Só que você tem aqui esse sinal de acento circunflexo ali. Tá? Então você pode utilizar ele. Então como é que você faz isso? Você faz acento circunflexo, que você está elevando, tá certo? Aí você abre um parênteses para poder fazer a fração primeiro, e você faz 1 dividido por 3 e fecha o parênteses. Tá? Então, quando você faz isso, você está fazendo a raiz terceira. Ok? Então, você faz elevado a 1 dividido por 3. Então, dessa forma aqui, ó, você resolve a equação. Olha lá. Então, qual é a raiz terceira de 125? Como é que você coloca na calculadora? Você faz 125 elevado, usando aquele sinal, entre parênteses, 1 dividido por 3. Aí você tem o resultado 5. Tá ok?